Graça e paz, igreja. Nosso Deus é bom em todo tempo. Você crê nisso? Sim, eu também creio nisso. Que não há circunstância na minha vida e na tua vida que você não possa contar com a bondade do Senhor. Ele é um Deus bom e Ele tem prazer em se revelar com benevolência àqueles que o amam e o amam em espírito e em verdade. Quantos aqui nesta manhã estão na expectativa de receber a revelação do coração de Deus através da palavra? Amém? Eu tenho estado assim todos os dias da minha vida. Tem sido como se fosse o primeiro, e eu tenho pedido isso ao Senhor. Todos os dias que o Senhor me dá a oportunidade de me inclinar na presença dEle, eu tenho clamado ao Senhor que seja como o primeiro. Senhor, que seja como o meu primeiro dia. Como a igreja necessita dos ensinamentos do Senhor. Nos últimos tempos eu tenho amado a palavra mais do que a minha própria vida. Porque assim deveria ser. Esse é o tempo que nós devemos amar os ensinamentos do Senhor mais do que a nossa vida. Porque a vida só tem valor se for acompanhada dos ensinamentos do Senhor. E eu quero dizer para você que há grandes ensinamentos, há grandes revelações na mesa para a nossa geração. Há uma mesa que Ele já preparou para mim e para você. E sobre essa mesa há grandes ensinamentos. Por isso eu quero orar mais uma vez. Meu coração se enche de gratidão por esse fim de semana. Por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo ainda que o Senhor ainda tem que fazer. E a glória é toda dEle. A honra é dEle e o louvor continua sendo dEle. Homens, se você quiser, você pode ouvir lá. Foi gravado. Eu tenho certeza que você será abençoado. Em nome de Jesus, com a palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre paternidade. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar mais uma vez, agradecendo o Senhor pela presença dEle neste lugar. Obrigada. Senhor, mais uma vez nós queremos declarar o quão desejado é o Senhor no meio de nós. Tu és o preferido e não há outro. Tu és o desejado e o preferido no meio do teu povo. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nesta manhã, o Senhor faça aquilo que é impossível ao homem, mas que é totalmente possível em Ti. Eu oro, eu clamo em Teu nome, para que nesta manhã haja a maior obra que o Teu Espírito Santo pode fazer nessa terra. A obra do convencimento em nossas mentes e em nossos corações. Essa é uma obra que não pode ser por força nem por poder. Mas essa é uma obra especialista para que o Senhor faça no meio do teu povo. Faça essa obra aqui, Jesus. Que a obra do convencimento em nossas mentes, em nossos corações, seja efetuada pelo teu poder. Mais uma vez eu quero declarar, eu não abro mão. Eu não abro mão de todas as ministrações. Que o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Estar totalmente debaixo da liderança do Teu Espírito Santo. Eu quero declarar que essa ministração, ela está sobre o Teu governo. Ela está sobre a liderança do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito do Senhor, pega na mão de cada pessoa que está aqui. Pega na mão de todos aqui e que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã ao caminho da revelação. Nós não queremos sair desta manhã emocionados. Santo Deus, como eu tenho te clamado por isso. Nós não queremos sair emocionados, mas nós queremos sair nesta manhã cheios do Teu Espírito. Cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, porque é para isso. É para isso que nós existimos, para ser cheios do Espírito. Porque a criação, Santo Deus, o mundo não está à espera de tantas coisas, mas o mundo está à espera de homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Encha-nos, Senhor. Enche-nos, ó Deus. Esse é o meu clamor, esse é o meu desejo. E eu sei que o Senhor faz infinitamente mais quando a nossa oração ela é alinhada ao Teu coração.
Obrigada, Jesus, na confiança que o Senhor fará infinitamente mais, porque é para a tua glória, é só para a tua glória. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, e obrigada por aquilo que o Senhor continuará fazendo depois daqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, Deus me deu a oportunidade de estar compartilhando com vocês desde quarta-feira tantas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Como eu disse, 2024 tem sido um ano de grande movimento dentro de mim, em relação à palavra, em relação à revelação do Senhor. E eu tenho amado esse tempo que o Senhor tem me permitido a ser ensinado por Ele, através da palavra. Como é bom ser ensinado pelo Senhor. E nesta manhã eu quero compartilhar uma última palavra, uma das palavras também que o Senhor tem me entregado neste ano. Uma das coisas que o Senhor me disse esse ano é que 2024 será o ano da honra. Eu ouvi muito claro isso, o Senhor me entregar essa palavra. Eu estava em Goiânia pregando lá, e ali de forma surpreendente o Espírito do Senhor começou a sussurrar dentro de mim e disse: filha, esse ano também será o ano da honra. Que honra é essa? Uma honra que vem da parte de Deus e não de homens, para uma geração. E eu comecei a compreender que essa honra, ela de fato ela virá, ela de fato será concluída, mas essa honra ela não será para todos, exatamente como o Espírito do Senhor tem me mostrado. Essa honra será para uma só geração nos quatro cantos da terra, mas uma geração que tem buscado honrar a Deus acima de todas as coisas. Uma geração que tem buscado honrar a Deus há um bom tempo, acima da adversidade, acima da dor, acima da tribulação, acima dos seus interesses pessoais. Por isso essa geração, ainda no ano de 2024, será surpreendida, porque será alcançada pela presença do Senhor de forma única. Diga única. Sim, porque somos únicos no Senhor. E o Senhor me disse: eu mesmo alcançarei uma geração na terra de forma única e surpreenderei essa geração. E por que essa geração será surpreendida? Porque é uma geração cujo foco está em honrar a Deus e não em ser honrada. Mas o Senhor escolhe também trazer honra para essa geração ainda nesta terra, para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Então sim, há uma geração que será alcançada com honra da parte de Deus no ano de 2024. Bem, e nós poderíamos usar vários exemplos da Bíblia de homens e mulheres de Deus cujo coração estava no Senhor. Homens e mulheres de Deus que também decidiram honrar a Deus acima de si mesmo, acima da dor, acima da tempestade, acima das tribulações. Mas quando o Senhor começou a trazer esse movimento no meu coração, essa revelação sobre a honra dele, imediatamente o Senhor me trouxe apenas um personagem da Bíblia. E eu entendi que eu precisava estudar um pouquinho mais sobre isso. E esse personagem da Bíblia é Josué. Sabe, igreja, às vezes a gente acha que nós conhecemos a história de Josué. Mas eu confesso para você que eu fui muito surpreendida quando o Senhor me deu a oportunidade de estudar um pouco mais a história desse homem. Sim, Josué foi um homem que decidiu honrar a Deus acima de muitas coisas, mas que também foi surpreendido na sua caminhada com uma honra específica da parte de Deus para com a vida dele. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar comigo, com você, nesta manhã, sobre essa honra, uma honra que veio da parte de Deus e não da parte de homens para Josué. Se eu perguntar para você, você conhece Josué? Será que nós conhecemos Josué segundo a Bíblia, segundo os ensinamentos da palavra? É interessante porque na maioria das vezes, quando nós falamos sobre Josué, a primeira coisa que nos vem em mente é Josué sendo levantado por Deus para ser sucessor de Moisés. A primeira coisa que, quando nós nos referimos sobre Josué, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é quando Deus levanta aquele homem para levar aquele povo a conquistar
a terra prometida, tão sonhada Canaã, não é mesmo? Essa é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente se refere a Josué. E sem perceber, nós como igreja, acabamos acreditando, parece que a vida de Josué com Deus só se inicia depois da morte de Moisés. Sem perceber, nós achamos que a vida de Josué, ela só se inicia depois da morte de Moisés. E na verdade, a vida de Josué com Deus, ela começou muito, mas muito antes. Lá atrás, a vida de Josué já se iniciava com o Senhor. Então nós precisamos compreender que Josué, o fato de Josué ser separado por Deus para viver a promessa, o fato de Josué, num determinado momento da caminhada dele, for separado por Deus para viver o cumprimento da promessa, não foi algo do acaso, não foi algo de um dia para o outro, não foi como um passe de mágica, não. Você vai ver nesta manhã que Josué, o que fez Josué alcançar essa honra da parte de Deus para com a vida dele, foi porque Josué tinha raízes. Diga raízes. A igreja precisa compreender o que é ter raiz. Josué foi um homem que tinha raiz, e raízes aprofundadas na presença dele. Josué foi um homem que teve a disposição primeiro de crescer para baixo, para depois crescer para cima. Por isso ele viveu coisas extraordinárias. Por isso ele pôde desfrutar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, de tamanha honra de Deus para a vida dele. Sim, Josué era um homem que teve raízes aprofundadas. Ele decidiu primeiro crescer para baixo, para depois crescer para cima. Amém? Então não foi do acaso. Não foi do acaso que essa honra chegou na caminhada de Josué. E nessa manhã o Espírito Santo vai nos levar na Bíblia para que a gente possa conhecer Josué antes dele se tornar esse líder, o líder que levou todo o povo a conquistar a terra prometida. Muito antes de Josué viver o cumprimento da promessa. E algumas curiosidades nós vamos ver nessa manhã. Uma das curiosidades que a Bíblia nos revela sobre Josué muito antes é que desde jovem, ei, olha que coisa linda. Você sabia que desde jovenzinho, desde jovem, Josué, ele servia como auxiliar de Moisés, acompanhando o seu trabalho. Ou seja, a primeira característica predominante na vida desse homem, muito lá atrás, desde jovem, era que Josué era servo. Uau! Josué era servo. Um dos prazeres que Josué tinha era servir. Josué amava servir, simplesmente pelo prazer de servir. Josué servia, ele amava se movimentar em favor do reino. O servir de Josué era como um cheiro suave às narinas de Deus, porque o servir de Josué era um servir com a motivação em agradar o coração de Deus, acima dele. E era um servir independente das circunstâncias. Ele decidia servir. Josué era servo. Sabe, eu acho isso tão tremendo, tão lindo, porque Josué desde jovem, ele já expressava a essência a qual Jesus nos ensinou, a qual Jesus deixou para a igreja dos últimos tempos. A essência de ser servo, a essência de ter o prazer em servir com alegria. Se a igreja dos últimos tempos tivesse tendo essa característica predominante. Sabe, as pessoas precisam olhar para nós, não só os de dentro da igreja, mas os de fora, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, no nosso trabalho. As pessoas precisam começar a enxergar em nós a característica de servo.
o desejo e a alegria que nós temos em servir. Servir se movimentando em favor de um Deus extraordinário. Mas nós estamos vivendo nos últimos tempos uma igreja que parece que está se esquecendo que servir é muito mais, é muito melhor do que ser servido. Eu sempre disse lá em casa, principalmente para a Sarinha e para o Pedrão, o quão maravilhoso é servir. Servir, o que temos ensinado para a nossa geração, servir é muito melhor do que ser servido. Mas nós estamos vivendo uma geração dentro da igreja, querido, que o foco tem sido apenas em ser servido. E tem se esquecido que a essência de Jesus, em todo o tempo, foi primeiro em nos ensinar a servir. Assim como foi revelado aqui nessa mesa, onde Jesus estava com seus discípulos. E na mesa, mesmo ele sendo Jesus, o Todo-Poderoso, ele fez questão de servir. Aleluia! Que coisa extraordinária, sim. Josué, ele era servo. Josué era servo. Que o Senhor nos encontre como servos também, em nome de Jesus, porque o Senhor encontrou Josué nos bastidores como servos, em nome de Jesus, amém? Então sim, Josué servia, e servia para agradar o coração de Deus. Josué se movimentava, ele tinha alegria, ele tinha prazer em se movimentar em favor do reino de Deus. Nós precisamos ter alegria, querido. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos voltar a ter a alegria em servir o Senhor nesta terra. Um dos privilégios que o Senhor te dá nesta terra está em servir. É muito bom servir o Senhor. É muito bom ser instrumento na mão de Deus, para que o reino dele seja estabelecido. Você não precisa ser um pastor para isso. Você não precisa estar num púlpito. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos todo dia ter um coração que arde na presença do Senhor, para ser servo, para servir, para cumprir os desígnios do coração dele, aonde nós estivermos, a começar dentro dos nossos lares, para a glória do Senhor. Servir. Nós precisamos voltar a ter prazer em servir, porque servir é melhor do que ser servido. Amém? Então Josué, ele era servo. Mas tem outras curiosidades sobre o Josué. Você sabia que a Bíblia diz que quando Moisés subiu, lembra lá, ao Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos, você sabia que Josué estava com Moisés? Uau! Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus me deu o privilégio de subir aquele Monte Sinai. Só Jesus, achei que eu não ia conseguir. Meu Deus, o que é isso? Mas eu subi e eu não consegui ficar em pé. Tamanho temor e o tremor quando eu pisei naquele lugar. Meu Deus, que coisa extraordinária. Sabe, Josué estava ali. Outra curiosidade sobre Josué é que a Bíblia diz, lá em Êxodo, quer ler? Vamos ler, eu amo esse texto. Josué 33, e desculpa, Êxodo 33. Vai lá. Olha que coisa linda. Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Bom, outra curiosidade é que Josué, ele também passava muito tempo, sabe aonde? No tabernáculo. Uau! Josué amava gastar tempo da vida dele no tabernáculo. E a pergunta é, Senhor, o que motivava um jovem a querer andar tanto com Moisés? O que motivava um jovem a querer gastar a sua mocidade servindo Moisés, andando com Moisés, acompanhando Moisés em todo o tempo? O que motivava Josué a querer passar tanto tempo nos tabernáculos? Sabe qual é a segunda característica que eu entendo em Josué? É que Josué, ele tinha um coração inclinado, um desejo forte em ser ensinado.
Josué queria ser ensinado, porque ele sabia, quanto mais ele recebesse os ensinamentos, mais ele poderia se tornar um melhor líder, um melhor homem, um melhor guerreiro. Que coisa tremenda. A segunda característica que eu vejo na vida desse homem, através do Espírito Santo, é que ele foi servo, mas ele também foi humilde. Humilde para receber. Humilde para receber mais de Deus. Humilde para ser ensinado. Se a igreja dos últimos tempos estivesse caminhando com o Espírito Santo, porque Josué caminhava com Moisés, sim, era um homem cheio de Deus, mas nós caminhamos com o Espírito do Senhor. Meu Deus, Josué caminhava com Moisés, que coisa maravilhosa, que oportunidade de andar com Moisés para aprender, mas nós andamos dia e noite e dia com o Espírito Santo. Se a igreja andasse com o Espírito Santo com a mesma motivação que Josué tinha ao andar com Moisés, em querer ser ensinado, para quê? Para que sejamos um homem melhor, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher melhor segundo o coração de Deus. O desejo de ser ensinado, o desejo de ser ensinado. Josué era assim. Eu creio que ele olhava para Moisés e ele via a oportunidade de aprender mais. Que coisa linda, gente. É tão admirável. Eu não sei você, mas eu acho lindo. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja, que são novos convertidos, mas que são novos convertidos cheios de fome e sede da palavra, e que aí começa a querer se aproximar de você para quê? Para aprender. Muito bom. É tão gostoso isso. Você imagina o Espírito Santo nos encontrar dessa mesma maneira. Se eu, que sou pastora, fico admirada com aqueles que fazem isso, com aquelas meninas que estão chegando na igreja, e algumas chegam em mim lá no Brasil e falam assim: ai, pastora, quando puder, se a senhora puder me levar, tem gente que fala assim para mim, se a senhora puder me levar, eu queria ir. A senhora me leva? É porque eu queria aprender. Eu fico, uau! Olhei para a Marília aqui, é uma. Glória a Deus, foi assim mesmo, glória a Deus. Ricardo está aqui, gente, o Ricardo é minha ovelha, tá? Lá do Brasil. Lá da minha igreja, glória a Deus, aleluia. E eu fico imaginando, né? Meu Deus, se nós, ou como pais, quando a gente vê um filho, né, interessado em aprender mais, com o coração disposto, imagina o Espírito Santo, quando ele nos encontra assim. Eu quero aprender, eu quero andar todo dia, eu quero não largar a tua mão todo dia, porque eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, me ensina a ser melhor. Se a igreja estivesse desejando mais do que ser abençoado, mas ser melhor para a glória do Senhor. Sabe, nós podemos ser melhor. Na verdade, nós devemos buscar isso, porque a Bíblia diz que Ele buscará uma igreja, mas uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que revela a Ele, uma igreja cheia do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter a disposição de se diminuir, de se esvaziar, para que Ele te encha. Sabe, quando eu olho para Josué, era um homem que quando ele queria andar com Moisés, é porque ele tinha disposição de se desvaziar, para que seja cheio daquilo que é de Deus para ele. A disposição de ser desconstruído de tanto conceito errado que muitas vezes nós temos, de tantas coisas a respeito das nossas vidas, e às vezes a respeito de nós mesmos. Por isso tão necessário ter essa fome e sede. O Senhor me faça melhor. Me faça melhor de tal maneira que não me vejam, mas vejam o Senhor em mim. Em nome de Jesus. Amém? Então Josué, ele era servo, mas Josué também era humilde, porque ele tinha disposição, ele queria andar com Moisés em todo o tempo, para se tornar um líder melhor, um adorador melhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Terceira característica que o Espírito Santo me mostrou sobre Josué. Você sabia que Josué também foi líder militar? Josué foi um líder militar. Quero te levar lá em Êxodo capítulo 17, do 11 ao 13, eu acho isso lindo. Vai lá.
Êxodo, capítulo 17, do 11 ao 13. E aconteceu que Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória Amaleque de debaixo dos céus. Olha que coisa tremenda. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Vamos entender um pouquinho isso. Bom, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, lembra lá? E aí o povo, ele é conduzido ao deserto. E aqui está se referindo à primeira batalha que os israelitas tiveram que enfrentar no Egito contra os amalequitas. Então, na primeira batalha que Israel enfrentou no Egito contra os amalequitas, você sabe quem ficou na linha de frente? Sabe quem ficou na linha de frente? Josué. Agora eu quero que você pense, querido, e nós precisamos ler a Bíblia com muita emoção, porque ler a Bíblia com muita emoção é ler a Bíblia juntinho do Espírito Santo. Vamos lá e vamos tentar entender isso humanamente falando. Olha só, Josué sai do Egito, vai para o deserto, e agora ele se depara com a primeira guerra contra os amalequitas. Chega Moisés, líder de Josué, e disse o seguinte: meu filho, eu vou ficar aqui orando, e você vai para a guerra, você vai ficar em linha de frente. Bom, humanamente falando, Josué poderia ter uma visão completamente contrária à visão que ele teve, porque ele podia olhar para Moisés e falar: Moisés, você está de brincadeira comigo, você só pode estar de brincadeira. Eu estava no Egito não estava nada bom, mas pelo menos ali não estava correndo risco de morrer. Agora você me traz para o deserto, você vai falar para mim que você vai ficar orando, intercedendo, e você me põe na linha de frente. Para quem entende de guerra, eu não entendo muito. O meu marido entende muito de guerra, porque ele ama todos os filmes de guerra que você possa imaginar. O pastor ama, então eu fico aprendendo com ele. Bom, linha de frente é aqueles que estão literalmente primeiros ali. E numa guerra, o primeiro que corre o risco de morrer é quem? Os que estão na frente. E Josué foi para onde? Na frente. Podia correr o risco de morrer. E ele podia falar: Moisés está de brincadeira, você vai ficar intercedendo. E agora, no Egito estava ruim, mas agora eu posso correr o risco de morrer? Não, você não vê Josué murmurando. Sabe por quê? Porque Josué foi um homem que não desprezava as pequenas coisas que Deus colocava na mão dele, para que ele pudesse ser forjado e preparado para as grandes coisas que Deus também tinha para ele. Sabe o que eu aprendo com Josué? É que Josué tinha disposição de ser forjado no deserto. Deserto tem propósito, e o maior propósito do deserto de Deus para a minha vida é te forjar e te preparar para que você alcance as coisas maiores e melhores que Deus tem para você, para que você seja preparado e forjado. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que a igreja é assustador. A primeira circunstância, a primeira adversidade no deserto, o povo não permite ser forjado, murmura, reclama, duvida. Não foi fácil, certamente não foi um tempo fácil para Josué no deserto. Foi um tempo de guerra, mas junto com a guerra foi um tempo de forjar. Foi um tempo de desconforto, mas junto com o tempo de desconforto foi um tempo de preparação, de preparação, de preparação. Josué, ele se permitiu passar pelo processo, o processo de ser preparado, o processo de ser forjado. Nós estamos vivendo uma geração que não permite ser forjada no deserto. Nós precisamos, querido, não mais negligenciar o deserto, mas usar o deserto, não desprezar o deserto.
mas também compreender que Deus também se revela a mim no deserto. No deserto não faltou maná, vocês conhecem a história. No deserto Deus também proveu, no deserto Deus também sustentou, no deserto Deus cuidou, mas a coisa mais extraordinária que eu vejo Deus fazendo no deserto, é que no deserto Deus nos prepara, no deserto Deus forja, no deserto Deus arranca de nós, coisa que nem nós sabemos a qual nós poderemos fazer. Josué, ele não desprezou esse tempo de forjar, ele não desprezou esse tempo de preparação. Eu não sei o que você possa estar passando, eu não sei que tipo de deserto, mas eu quero te encorajar, no nome de Jesus. Permita ser como um Josué, permita ver as pequenas coisas que Deus coloca para te tratar, permita ver, enxergar o deserto com um novo olhar, com a oportunidade de ser preparado, a oportunidade de ser forjado. Para de ficar murmurando com o deserto. Para de se rebelar em relação ao deserto. Não importa o que você está passando, seja qualquer área da tua vida, entenda. Usa isso. Deus quer usar isso para te forjar. Deus quer usar isso para te preparar. E permita, tenha um coração assim como o de Josué. Em nome de Jesus. Gente, isso é tão sério, que nós estamos vivendo tempos que eu tenho escutado isso da boca de crente, tá? Que parece, aqueles que vêm para Jesus estão acreditando que antes de Jesus poderia ser melhor do que agora. Você já ouviu isso? Você já ouviu crente dizer: olha, estou passando tanta luta, mas é assim, né? Depois que eu vim para Jesus, minha filha, a minha vida ficou de ponta cabeça. E a sensação que a gente tem é que o antes de Jesus pode ser melhor do que o depois de Jesus. O que está acontecendo com a igreja? Eu tenho escutado isso, querido. E aí, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu me lembrei da minha conversão. Eu sempre fui uma pessoa saudável. Até me converter, de fato, eu não sabia que ia tomar uma injeção. Eu desconheci o que era um hospital. Logo depois que eu decidi me converter e conheci Jesus Cristo, eu passei a ficar enferma. Do nada. Do nada. Do nada eu tive um cisto hemorrágico. Um cisto hemorrágico do tamanho de uma laranja, que foi assim que a médica viu. Do tamanho de uma laranja, a ponto de naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, a minha médica dizia assim: você não pode nem pôr o pé no chão. Você não pode nem pôr o pé no chão, porque se estourar, você corre o risco de ter uma infecção generalizada. Nós vamos te levar você daqui para o quarto, porque amanhã nós vamos ter que entrar com você na sala cirúrgica. E eu me lembro naquela época, eu estava conhecendo Jesus com aquele amor, e eu já tinha decidido me batizar. Bom, e eu recebo um telefone de uma mulher cristã, de muitos anos. Santo Deus. E ela disse assim: filha, você vai se batizar? Eu falei: sim, eu vou. E ela, sabendo o que estava acontecendo comigo, ela falou assim: olha, filha, sabe o que é? Eu acho que você deve pensar bem. E eu fiquei muito chocada com aquilo. E eu pensei: pensar bem um pouquinho. E eu falei: como assim? E ela disse assim: eu acho que você deve pensar bem. Você viu como que é as coisas, né? E depois que a gente aceita Jesus, me colocando medo. Depois que a gente aceita Jesus, olha só como que você está. E eu fiquei aquilo, eu vou escancarar aqui. Eu fiquei escandalizada. Eu lembro que eu desliguei o telefone porque eu fiquei pensando sobre aquilo que ela estava falando. E eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada. De fato, antes de Jesus, eu nunca tive a experiência de passar por uma enfermidade. Mas agora eu estou passando. Mas a tua palavra diz, eu não sabia muito, gente. E continuo ainda não sabendo, estou aprendendo. Mas uma das coisas que saltou ao meu coração quando eu comecei a conhecer Jesus foi o versículo que diz: todas as coisas, você pode repetir comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foi o primeiro versículo que me veio ali. Eu falei: tem alguma coisa errada. Porque a tua palavra diz que tudo vai cooperar para o meu bem. Se eu estiver na tua presença, tudo vai cooperar para o meu bem.
Então mesmo estando enferma, e eu não sei se eu vou sair daquela sala cirúrgica viva, mas eu tenho que entender uma coisa, que ainda que o Senhor me recolha amanhã, quando eu entrar naquela sala, é muito melhor ser recolhida agora e conhecer Jesus, do que passar uma vida inteira sem te conhecer. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? Em nem um só minuto da nossa vida nós podemos olhar para o passado e acreditar que em algum momento pode ser maior do que o hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa a diversidade, o tamanho da tempestade que você está passando hoje, você está melhor, você está infinitamente melhor, porque você está no Senhor, no Senhor, no Senhor. Meu Deus! Eu creio que era isso que, levantava Josué. Sim, no Egito estava ruim, mas ele não corria o risco de morrer. Mas eu acredito que lá no deserto, tanta dificuldade, cada guerra que ele tinha que enfrentar, olhar para os seus inimigos. Mas eu entendo que ele achava, mas eu estou muito melhor agora. Sabe por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Não se engane toda a mentira do diabo sobre a tua vida, dizendo que você está pior. Você não está pior. Você está exatamente onde você tem que estar. E o Senhor está com você. E se o Senhor estiver com você, grandes coisas o Senhor fará. Permita ser forjado, permita ser preparado. E eu me lembro que eu falei isso para Deus sozinha. Eu falei, não, eu estou muito melhor agora. Bom, fui dormir. No outro dia, aquela médica entrou no meu quarto. E ela não era convertida. Hoje ela é convertida, para a glória de Deus. E ela entrou, ela disse assim: filha, que eu tinha feito exame e tudo, você não vai mais para a sala cirúrgica. E eu não entendi, eu falei assim, não. Ela falou, não, olha, o seu santo, ela não conhecia Jesus. Sim, mas o meu Deus é santo. O seu santo é muito forte. Eu não sei, mas o cisto sumiu. E eu disse, é mesmo? Sim, sumiu. E nós vamos te liberar. E eu saí daquele hospital, querido, intacta para a glória do Senhor. Quando você entra no deserto e você tem a visão que você teve de Josué, sabendo que não importa o lugar, não importa se você está no deserto, no monte ou no vale, o que importa é quem está com você. Você pode ter certeza que você vai sair intacto, porque a Bíblia diz que grandes vitórias o Senhor deu a Josué no deserto. Você está entendendo? Então sim, uma das características que eu vejo em Josué, e eu acho tremendo, é porque ele se permitia ser forjado e ser preparado no deserto. Em nome de Jesus, comece a olhar esse deserto com outro olhar, porque você ainda vai glorificar o nome do Senhor através desse deserto. Através desse deserto você vai mostrar que há um Deus no meio de você. Há um Deus no teu meio. E em nome de Jesus, Salmo 46. Ainda que os montes sejam lançados pelo mar, todavia eu não temerei mal algum, porque há um rio que passa no meio de mim. E por isso eu não serei abalado, mas eu permanecerei de pé. Aquietai-vos, aquietai-vos. Tem gente aqui no deserto e que o Espírito do Senhor sopre dentro do teu coração. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus também no deserto. Eu estou com você. Amém. Aleluia. Olha quanta coisa linda que a gente vê na vida de Josué, querido, muito antes dele viver o cumprimento da promessa. A Bíblia também diz, outra característica, é que Josué foi um dos 12 espiões escolhidos para observar a terra. Olha que lindo. Apenas Josué e Caleb creram em Deus. Apenas Josué e Caleb creram que sim, o Senhor podia dar a terra a qual ele tinha prometido. Apenas Josué e Caleb creram que eles podiam derrotar os povos fortes, entre aspas, que viviam lá. E é tão tremendo isso, porque a Bíblia diz quando apenas Josué e Caleb, é porque foi apenas Josué e Caleb mesmo. Querido, todo o resto do povo que entrou junto com Josué lá atrás, morreu no deserto. Mas Josué e Caleb, eles creram. Então outra característica que eu vejo na vida de Josué, é que Josué foi um homem de fé.
Agora, aguenta aí, igreja. Porque a fé de Josué é muito diferente da fé que a igreja dos últimos tempos está se expressando. Nós estamos carentes dessa fé. Josué teve uma fé tremenda. Josué teve uma fé que agradou o coração de Deus. Você sabe o que ele fala quando ele vai espiar a terra? Ele diz assim: certamente a terra é muito boa. É boa. E eu creio que Deus pode nos dar. Mas ele diz uma coisa que faz toda a diferença. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele nos dará a terra. Uau! É uma fé diferente. É uma fé diferente. Sabe, é uma fé que não condiciona apenas Deus para comigo, mas é uma fé que me faz entender que ter vida com Deus é uma vida de aliança. Deus comigo, mas eu para com Deus. É uma fé que me faz lembrar a essência e o caráter do Deus a qual eu estou depositando toda a minha fé. E o caráter do Deus da igreja, o caráter do Deus a qual nós estamos cultuando hoje, é um Deus que não vai negociar o seu princípio. É um Deus que não negocia os princípios de Deus comigo e nem com você. Então Josué diz assim: ei, de fato Ele é poderoso, de fato Ele pode nos dar, o Senhor pode fazer, mas se Ele se agradar de mim, a igreja precisa voltar a ter esse tipo de fé. Sim, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode fazer o impossível. Aquilo que é impossível ao homem se torna possível. Mas nós também precisamos ter uma conduta que agrade o coração de Deus. Isso é fé. E não esse evangelho que a gente tem visto, principalmente na internet, que parece que a gente pode andar de qualquer forma, que independente da nossa conduta, independente das nossas decisões, independente das nossas escolhas, o Senhor é obrigado a fazer, porque está escrito que Ele tem poder para fazer. Sim, igreja, o Senhor tem poder para fazer, mas Ele ama se revelar à geração que o ama, e o ama em espírito e em verdade. Êxodo capítulo 20 diz: porque sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração, mas eu sou Deus que tenho prazer em se revelar com benevolência, com favor, com graça, com poder. Para quê? Para uma geração que me ama. E essa geração que ama faz o quê? Que guarda os meus mandamentos. Nós precisamos voltar à essência. Esse tem que ser a nossa fé. Se Ele se agradar de nós, certamente o Senhor nos dará a terra. Que coisa tremenda, que fé tremenda, que fé tremenda. E que essa seja a nossa fé todos os dias, todos os dias, todos os dias. O desejo de também agradar o coração de Deus, o desejo também de se movimentar para Deus, em nome de Jesus, amém? Não só ser abençoado, mas também achar graça no coração de Deus. Outra característica que a gente vê na vida de Josué, antes de se tornar o líder de Israel, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 34, 9. Vai lá. Olha só, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A Bíblia diz que Moisés recebe a revelação então de Deus, que chegaria o tempo dele partir, amém? E Moisés então é levantado pelo Espírito do Senhor, e ele declara a Josué que ele seria o seu sucessor. E a Bíblia diz que Moisés então impõe as suas mãos sobre Josué, e Josué fica cheio do Espírito Santo, e todo o povo consente aquilo. Por quê? Porque antes de Josué receber o título, Josué já exercia a função. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Nós queremos ser honradas dentro de casa. Mulheres, põe a mão no coração aí. Sabe, tem mulheres que querem ser honradas dentro de casa com seus filhos. Antes de você receber esse título de honra, você precisa exercer a função da mulher virtuosa dentro de casa. Homens, tem homens que querem ser respeitados dentro dos seus lares, respeitado, visto como sacerdote, mas antes de você receber esse título,
Antes de você desfrutar dessa honra, você precisa exercer essa função. Isso é para todos os lugares da nossa vida, querido. Seja no trabalho, seja dentro da igreja. Nós estamos vivendo uma geração que quer colher sem semear. É uma geração que quer colher sem semear, querido. Não existe colheita sem semeadura. Que coisa tremenda. Josué, antes dele receber aquele título, ele já exercia a função. Com amor, ele já exercia a função. Talvez eu preguei isso no Brasil, lá na minha igreja. E eu disse assim, eu falei, sabe, se vocês me perguntarem, pastora, o que mudou na tua vida depois que você recebeu o título de pastora? Eu posso dizer, sem medo de errar, nada. Tudo que eu faço hoje, eu já fazia muito antes de receber o título. A única coisa que pode ser que possa mudar é que depois do título, eu passei a ter mais autoridade no mundo espiritual para exercer aquilo que eu já exercia com mais força e mais velocidade. Porque continua sendo a mesma coisa. Nós precisamos exercer a função. Qual é a função que você tem hoje? Seja começando lá dentro da tua casa. Exerça a função. Exerça a função e a honra virá para a glória do Senhor. Amém? Então Josué, antes de receber o título, ele exercia a função. Em nome de Jesus. Muitos querem a colheita sem semear. Muitos querem o título sem exercer a função. Sabe, isso não funciona no reino de Deus. Não funciona no reino de Deus. Agora olha só que interessante. Só depois de tantas curiosidades que a gente aprendeu com Josué, amém? Amém? Só depois de tudo isso, Josué recebeu a honra de Deus. Em ser separado para levar aquele povo a conquistar a terra prometida. Só depois de uma boa caminhada, Josué foi surpreendido por Deus para ser separado, para contemplar a promessa, para viver a promessa, em nome de Jesus. E eu quero ler com você, olha só, agora Josué capítulo 1, vamos lá. Só depois de tantas coisas, então houve uma caminhada, amém, gente? Não foi de um dia para o outro que essa honra chegou. Houve uma caminhada na vida daquele homem. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso eterno. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Uau! O tempo da honra chegou para a geração de Josué. O tempo da honra chegou para a geração de Josué. Sim, uma honra que veio direto do coração de Deus para aquele homem. O Senhor o separou para um propósito. O maior propósito na vida de Josué era viver o cumprimento da promessa. Viver o cumprimento da promessa. Eu acho isso tão extraordinário. Porque diante de tudo isso desse capítulo 1, é mais ou menos assim. É como se Deus olhasse para aquele homem e falasse assim: Ei, Josué, eu quero dizer para você que eu tenho visto a tua caminhada. Eu tenho visto
o antes daqui. Eu tenho visto a sua disposição. E por conta da sua disposição, que bom que você chegou aqui. Que bom que você está no lugar certo, na hora certa. Para que eu possa te encontrar de uma maneira diferente. Com honra. Com honra. Sim, é como se Deus olhasse para aquele homem e dissesse assim: obrigada. Josué, obrigada. Obrigada. Obrigada por ter se mantido firme e fiel. Não só no Egito, mas no deserto também. E porque fostes fiel no Egito e fostes fiel no deserto, eu, o Senhor, te concedo a terra prometida, porque conheço o teu coração e sei que serás fiel na terra prometida também. Então, obrigada. Sabe, o Espírito do Senhor, quando me entregou essa palavra, Ele disse que Ele me enviaria a alguns lugares e que eu seria apenas um instrumento na mão de Deus para dizer a um povo que tem caminhado com Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mas não tem negado o nome dEle, tem permanecido. Simplesmente para dizer, obrigada. Um obrigado que não vem de mim, mas vem do Senhor para vocês. Porque foi assim que Deus revelou essa palavra primeiro comigo. Eu estava pregando em Goiânia. E Deus levanta uma mulher que não sabia absolutamente de nada. E ela foi orar por mim e ela disse assim: o Senhor manda eu vim até você apenas para dizer obrigada. E eu comecei a chorar porque eu não estava entendendo esse obrigado. E eu falava, meu Deus, como assim? Quem tem que agradecer sou eu. E o Senhor disse, obrigada. Obrigada. Obrigada, filha. E eu comecei a chorar. E foi aí que Deus me deu essa palavra. Eu estou aqui porque eu sei que tem muita gente. Se você chegou até aqui, é porque você tem decidido amar a Deus. Não só no Egito, mas no deserto também. E essa geração, o Senhor vai chegar até essa geração e vai dizer, obrigada. Obrigada. Que bom que vocês chegaram até aqui. Deus derramará honra, sim. Sabe, Josué foi um homem que viu o poder de Deus no Egito, no deserto, mas ele viu o poder de Deus na terra prometida. Por quê? Por conta do coração. O Senhor disse, eu mesmo separarei a geração de Josué. Eu quero dizer para você que o tempo de Moisés acabou. O que significa isso? Moisés foi levantado por Deus para trazer uma estação, a estação de gerar. A igreja precisa compreender que a estação do gerar, querido, não é a estação do gerar para 2024. A estação de Deus para a igreja é a estação de nascimento. Por isso Deus levanta os Josués nos 4 cantos da terra para trazer uma nova estação. Gerar é bom. Gerar é bom. Mas essa palavra me traz a convicção no meu coração que a estação que Deus tem para a igreja na terra é a estação do nascimento. Nós estamos entrando na estação do nascimento. Nós somos a geração que viverá o cumprimento da promessa. Nós somos. Moisés foi a geração que gerou, mas Josué foi a geração que segurou o neném no colo. Uau! Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para você, mas eu quero declarar em nome de Jesus, você é Josué, que você viverá o cumprimento da promessa. A igreja está entrando na estação do cumprimento da promessa. Nós estamos numa grande expectativa. Meu Deus, eu espero que vocês como igreja aqui nos Estados Unidos fiquem também. Lá no Brasil, nós estamos numa grande expectativa, né, Ricardo? Meu Deus, cada culto. Por quê? Porque nós estamos compreendendo o que Deus tem para nós. Essa é uma nova estação. E Deus honrou Josué. Deus abriu o Rio Jordão para que aquele povo atravessasse. Você sabe como foi a vitória deles? 7 dias rodeando aquela muralha. E no 7º dia o que acontece? De forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor vai te entregar não será por força nem pelo poder, mas será pela força dele. Sim, será de forma sobrenatural, porque ele quer te dar. Ele vai te dar.
Você vai viver o cumprimento da promessa de forma sobrenatural. Porque essa é a estação de Deus para a geração de Josué na terra. Será de forma sobrenatural. Você conhece toda a história de Josué. Existe um depois também na terra prometida. Deus deu grandes vitórias a Josué. E a Bíblia diz que chegou um determinado momento que Josué era tão abençoado que alguns reis dos amorreus se levantam contra Josué. E você sabe o que acontece? Querido, Deus para o sol quase durante um dia por conta de Josué. Aleluia. Sabe, os céus vão voltar a reagir por conta de uma geração de Josué na terra. E fará obras maiores e melhores. Obras maiores e melhores. Porque a geração de Josué é uma geração que foi fiel no Egito, foi fiel no deserto, mas Deus também sabia que seria fiel na terra prometida. Nós veremos coisas maiores e melhores e será para a glória dele. E eu acho incrível porque Josué morreu com 110 anos. 110 anos fiel. 110 anos fiel. Não dá tempo. Mas Josué, quando foi dividir a terra entre os povos, ainda assim ele tinha o zelo e o cuidado de manter aquele povo em fidelidade ao Senhor. Por isso ele faz questão até de renovar a aliança. Que coisa tremenda, querido. Que coisa tremenda. Ei, Josué viu o poder de Deus no Egito e no deserto. Há uma geração que tem visto esse poder. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que Deus vai mudar você de estação. E a estação que Deus vai colocar você é uma estação de nascimento. E mesmo diante da promessa, você vai continuar vendo o poder de Deus. Por um povo que é fiel. Fidelidade. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. E eu quero chamar o louvor. Porque um domingo de Páscoa, né? E nós já recebemos o maior presente, que é Jesus. Não é mesmo? Mas mais do que isso hoje, o Senhor quer trocar os teus sapatos hoje. O Senhor quer te dar sapatos espirituais. Que bom que você caminhou até aqui. Que bom que você teve disposição para ser fiel a Deus até aqui. Que bom que você não desistiu, que você permitiu ser forjado, mesmo no deserto. Que bom que você foi servo, você foi humilde, você se permitiu ser forjado. Que bom que você teve fé. A fé que agrada o coração de Deus. E por conta disso, o Senhor olha para você nessa manhã e diz: eu conheço os teus pés. Olha para os teus pés. Olha para os teus pés. Eu conheço os teus pés. Eu conheço a tua caminhada. Mesmo que alguém não veja, ou mesmo que em algum momento da tua caminhada possa ter despercebido aos olhos de homens, aos meus olhos, eu assisti cada detalhe. Cada detalhe eu assisti a tua caminhada. Cada detalhe eu assisti a tua caminhada. E que bom que vocês chegaram até aqui. Porque hoje eu darei novos sapatos. Eu vou trazer renovo. Porque de fato a caminhada dessa geração de Josué não foi uma caminhada fácil. Ei, mesmo diante do cumprimento da promessa, não foi fácil. Não foi fácil. Talvez você esteja cansado, mas de pé. Abatido, mas de pé. Ferido, mas de pé. Oh! Aleluia! Aleluia, porque Ele é Deus que nos sonda, mas Ele não sonda só o nosso coração. Ele também sonda os nossos passos e a nossa caminhada. Ele assiste os nossos pés. Ele é o único que tem poder para assistir os nossos pés, de noite e dia. Deus tem assistido os pés de uma geração. Por isso, 2024, Deus vai surpreender essa geração. Deus vai chegar nessa geração de forma única, porque o Senhor vai dizer: eu conheço os teus passos. Eu assisti os teus passos até aqui.
Por isso hoje eu trago renovo sobre teus passos, mas te dou um novo sapato, e o sapato que eu vou te entregar hoje será um sapato para conquistar. Eu vou te colocar numa nova estação. Você foi fiel no deserto, porque eu sei que eu vou te dar a terra prometida, porque você vai continuar sendo fiel na terra prometida. Você vai continuar sendo fiel diante do cumprimento da promessa, e essa promessa vai acontecer na tua vida de forma sobrenatural. Quem vai quebrar os muros? Ainda há um muro. Ainda há um muro, mas não se preocupe com o muro. Não se preocupe com o muro, porque você verá diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, que quem vai derrubar as muralhas sou eu. E assim como te prometi, que você e toda a tua casa entrará na terra prometida, e todos saberão que fui eu que dei esse milagre. Todos saberão que fui eu que encontrei, porque vou te dar, escolho te dar, porque sei que você vai continuar sendo fiel. Aleluia! Aleluia! São novos sapatos. Você precisa de novos sapatos. Sapatos que vão te dar força. Porque para conquistar você precisa de sapatos com força. Deus vai fortalecer os teus pés. E com força você entrará. Com força, você viverá o nascimento da tua promessa. Aquilo que o Senhor disse que te daria um dia, Ele vai te dar. Oh. Pai, troca os sapatos espirituais do teu povo nesta manhã. Porque se eles estão aqui, se eles chegaram até aqui, é porque eles decidiram ter uma vida com o Senhor, acima da tribulação, acima da ferida, acima da dor, acima da tempestade, acima da enfermidade, acima da escassez. Santo Deus, como vale a pena, como vale a pena. Como vale a pena gastar toda a nossa vida no teu altar. Como vale a pena gastar toda a nossa vida para o Senhor, em favor do teu reino. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, como o Senhor veio para Josué naquele dia. Levanta, o Senhor te diz nessa manhã, como o Senhor disse para Josué: levanta. Eu te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: levanta, Josué, porque eu conheço teus passos, eu conheço o teu caminhar. Eu mesmo, Senhor, te assisti no Egito, te assisti no deserto, e quero que saiba, vou continuar te assistindo na terra prometida. Vou continuar te assistindo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, vem aqui, Senhor. Vem com poder. Levanta cada um aqui. Arranca toda mentira do diabo no coração e na mente de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai receber a revelação da estação de Deus para você. Receba. Começa a receber, começa a tomar posse. Ei, Josué tomou posse. Será de forma sobrenatural. Será de forma sobrenatural. Será de forma sobrenatural. Será de forma sobrenatural. E eu quero fazer um ato profético. Nós vamos louvar santo para sempre. Pode ser. Porque, sabe, não é o deserto. A diferença entre Egito, o deserto e terra prometida, está inteira a presença do Senhor. E nós queremos levantar um altar, já profetizando que o mesmo altar que a gente levantou no deserto vai ser levantado na terra prometida. Ele vai continuar sendo adorado. Ele vai continuar
continuar sendo glorificado. A glória continua sendo dele, sendo dele, sendo dele, só dele, só dele, só dele. Deus vai preparar teus pés para essa nova caminhada. E eu quero só ungir vocês. Eu queria pedir para os pastores me ajudar. Como um ato profético, você vai sair do teu lugar declarando que você vai sair de uma estação e você vai entrar numa nova estação. Qual é a estação de Deus para você? A estação do nascimento. Não é tempo de gerar para você, mas o tempo de Deus para você é de nascer. O tempo de Deus para você é de nascer, é de nascer, é de nascer. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado, vai nascer. Aquilo que o Senhor diz para você que um dia vai nascer, nascerá, nascerá, nascerá. Vamos lá, igreja, vamos tomar posse, toma posse, toma posse. Começa a tomar posse da tua promessa, começa a tomar posse da tua promessa, porque será para a glória dele, no nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos adorar.